Podem sentar-se, irmãos. Façamos a leitura do texto dessa tarde. O texto dessa tarde está em Atos capítulo 14, verso 19 ao verso 28. Façamos essa leitura de forma responsiva. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Para chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera a Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Amém. O título da palavra dessa tarde é A Boa Influência daquele que tem um chamado. Nós entendemos que a vida cristã envolve um chamado de Deus para vivermos a eternidade. É um chamado de Deus para vivermos como discípulos, é um chamado de Deus que recebemos para viver a glória eterna do Senhor. E diante desse chamado, o que nós podemos observar é que esse chamado ele traz influência sobre a nossa vida. Para alguns poucos, mas para outros muitos. Isso quer dizer o quê? O chamado de Deus, o chamamento de Deus, ele requer algo de você. Tanto que nós observamos o chamado de Paulo como um chamado extraordinário, porque a vida que esse homem vive dentro do Evangelho é uma vida espetacular. É uma vida que, aos nossos olhos, seria uma vida praticamente impossível de se viver. Talvez fosse uma vida que, aos nossos olhos, fosse uma vida praticamente sem viver a sua própria. Mas a vida daquele que vive o Evangelho segundo o propósito de Deus, aquele que vive segundo o chamado do Senhor, ela consiste em viver uma vida de influência. Uma vida que traz influência às pessoas para que essas vivam a vida no Senhor. Nós vivemos assim no nosso dia a dia. Ou você é uma pessoa influenciada, ou você é aquele que influencia. Por isso que existem tantos, como diria, estrelas de redes sociais, que influenciam tantas pessoas a seguirem aquilo que essa pessoa está vivendo. E assim, observando isso, gostaria de analisar com vocês como é que a vida de Paulo se tornou uma vida que influencia as pessoas. Qual era o diferencial que esse homem possuía para que ele vivesse uma vida de grande influência diante do povo que foi ganho para o teu reino? Nós sabemos que Paulo estava, como na palavra de hoje nos fala, a palavra de hoje fala que estava, a palavra fala assim, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto, ele estava em Icônio, as pessoas que estavam em Icônio e Antioquia vieram para Listra para pegar esse homem, E diante dessa situação, a gente observa que Paulo, ele sofreu demais para pregar o Evangelho. Um sofrimento que talvez você não esteja disposto a passar, muito menos eu. Mas Paulo, ele passa por essas perseguições, por essas dificuldades, mas ele se mantém firme para anunciar a palavra do Senhor, mesmo diante de toda a perseguição que ele estava experimentando.
Então o que moveu esse homem a viver uma vida assim? O que moveu esse homem a viver um chamado assim? Porque a gente vê que ele está em Listra. Em Listra ele é praticamente apedrejado. Ele é apedrejado aqui, praticamente dado como morto, como a palavra de hoje fala. Mas nem o apedrejamento das pessoas o impossibilitou de anunciar a palavra. Talvez se fosse você, irmão, você estaria dizendo: poxa, eu não posso mais fazer isso. Porque eu enxergo que Deus não está comigo. Por que tantas perseguições? Por que tantas dificuldades? Por que tantas situações que me levam a provações, sendo que estou trabalhando em prol do reino do Senhor? Muitas vezes esse é o questionamento que te leva a pensar nas adversidades. Porque, Senhor, se eu vivo a palavra, porque, Senhor, se eu vivo dentro do teu contexto, dentro daquilo que o Senhor quer, as dificuldades permanecem sobre a minha vida. Mas veja como Paulo viveu, irmãos. Ele não se importava com as dificuldades. Ele não se importava com as adversidades. Porque, veja, verso 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, aqueles que haviam expulsado, em Icônio ele foi quase apedrejado. E eles instigaram a multidão, veja, eles influenciaram essas pessoas em Listra que queriam proclamar Paulo, né, e Barnabé como deuses, dizendo que eles são falsos e queriam apedrejá-los nesse momento. E diante dessa situação, irmãos, a gente observa que ele é apedrejado. E a palavra diz, apedrejando a Paulo, uma multidão, e apedrejando Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Veja, imagina, irmãos, você ser dado como morto, imagina quantas pedradas ele deve ter recebido. Imagina, irmãos, você que nunca passou, né, por uma pedrada na tua vida, né, você talvez não saiba o nível da dor de alguém que sofre com uma pedrada. Se você não sabe qual é o nível da dor, você pode fazer um teste com Danny Boy. Você não sabe, não sei, pastor, não sei quanto é o nível de uma pedra caindo na minha cabeça. Então, peça para ele, irmão Daniel, quero passar por esse teste. Ele vai dar aquela bambuzada na tua cabeça. Não é, sabe peteleco assim? Não é peteleco, ele dá assim, ó, sabe? Ele puxa o estilingue ali, irmãos. Quem quiser ver o vídeo, tem um vídeo aí que está guardado aí dentro de alguns celulares dos irmãos, dessa estilingada que o nosso irmão Eric tomou. Coitado. Ainda bem que ele está vivo ainda, né? Aquilo ali os seus neurônios foram embora, Eric. Imagina, irmãos, um homem dado como morto. Irmãos, você acha que aqueles judeus fanáticos, né, religiosos fanáticos, olhariam para Paulo e dizer, olha, esse aqui ainda pode viver mais. Com certeza apedrejaram tudo que podia fazer com ele. E quando ouviram, esse aqui já morreu. Não tem como mais sobreviver, não. E por isso a palavra diz, dando por morto, as pessoas enxergavam e diziam, esse aqui já morreu, não tem como viver. E diante dessa perspectiva, irmãos, como é que Paulo ele consegue se levantar nesse momento? Eu tento observar de todas as formas. Não é alguma coincidência que aconteceu na vida de Paulo, é o mover de Deus. Com certeza ele tomou pedrada num ponto onde as pessoas poderiam dizer, ele se morreu, mas o Senhor o levantou naquele momento. O Senhor o levantou. E por isso, irmãos, veja, ele agora se levanta para quê? Para continuar trabalhando em prol do reino. Como pode? Ele poderia muito bem falar, poxa, que apuros que eu passei. Que apuros que eu passei. Eu não posso voltar mais para lá, não. Não é verdade? O irmão Eric, você que já tomou a bambuzada na cabeça do Danibal, você fala, nunca mais eu quero tomar essa bambuzada na cabeça.
Tanto que eu estava tentando uma vez fazer um teste, né, o nosso irmão seminarista, para tomar uma bambuzada na cabeça, mas ele resistiu, ele não quis, né? Mas veja Paulo no texto de hoje, mesmo assim ele continua, ele persiste em viver o Evangelho. Por quê, irmão? Ele sabe que ele já está morto. Esse é o entendimento que Paulo tinha em relação à sua vida. Porque veja, Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz assim: porque eu mediante a própria lei morri, para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, irmãos, a vida de Paulo, ele considera a sua vida como uma vida morta. A sua carne é uma carne morta. Ele vive agora segundo o Espírito, segundo o guiar de Deus, segundo o propósito de Deus que rege a tua vida. E agora, por isso, diante dessa perspectiva, diante desse pensamento que rege a sua mente, seu coração, ele entende: eu estou morto para o mundo. Agora vivo somente para a glória de Deus. Eu vivo somente para fazer a vontade do Senhor. Esse é o diferencial da vida de Paulo, irmão. Ele não volta a sua vida para viver a carne. Ele não volta a sua vida para viver a minha história. Eu quero viver a minha história, fazer as minhas coisas. Mas ele coloca a sua vida para fazer a história do Senhor acontecer. É isso que nós precisamos compreender, irmãos. Vocês não jogaram no acampamento lá, máfia, né? Eu vi o pessoal madrugando jogando máfia, né, no retiro lá. Quando a pessoa morre, você fala o quê? O morto não fala. Não é verdade? Estou mentindo? Na história do máfia, o morto não pode falar. Morreu, tem que ficar quietinho. Não vem que ficar quietinho? Claro, de vez em quando tem os mortos que falam, né? Mas o morto não fala nesse jogo. A mesma coisa, irmãos. Paulo, ele se dá como morto para o mundo, mas vivo para viver o propósito do Evangelho todos os dias. É isso que nós precisamos ter, irmão. Irmão, por isso que quando o rei Salomão fala em seu texto, Eclesiastes 1:2, ele fala: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, irmão, no mundo. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. No contexto coreano fala assim, hotedodá, né? Não tem sentido, não vale nada. Viver o mundo, quem está falando essa palavra? É o rei Salomão. Rei Salomão que viveu, irmão, a exuberância, o poder e tudo que o mundo poderia oferecer, esse homem viveu. E ele diz: tudo isso é vaidade, de nada pressa para mim. Para mostrar o que, irmão? O que pressa em nossa vida é viver para a obra do Senhor. O que pressa para a sua vida é você viver segundo o propósito de Deus. E por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja, irmão, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por quê, irmãos? Ele não quer ser escravo da carne. Ele reduz o seu corpo para a escravidão, para viver o quê? A vontade de Deus. Irmão, nós que estamos aqui, fomos regenerados em Cristo Jesus. Você está tendo uma nova vida em Cristo Jesus, não para viver a plena vida para a carne, não para viver uma vida plena no mundo, mas para vivermos uma vida plena em Cristo Jesus. Por isso que Paulo é um homem inabalável, porque para a carne ele morreu, agora ele vive tudo para o Espírito. Ele é um homem que você vai dizer no mundo, aquele crente, aleluia, tudo é para a glória de Deus. Irmão, isso não é ruim. As pessoas falam: nossa, eu não gosto de conversar com fulano que fala tudo é glória de Deus, tudo é glória de Deus. Porque isso é ruim, é bom, irmãos. A vida de Paulo era totalmente focada para a glória do Senhor.
E por isso ele consegue seguir uma vida inabalável, mesmo diante de apedrejamentos, mesmo diante de riscos de vida, ele consegue levar a palavra de Deus. Ele entende que ele é o doulos, né? A palavra doulos significa escravo em grego. Ele é o que? Servo do Senhor, ele é escravo de Deus. Não é mais, você não vive mais para ser escravo do mundo. O Senhor pagou o alto preço. Ele entregou a vida de Cristo Jesus por tua vida, não para você viver novamente a vida na carne, mas para viver agora uma vida para a glória do Senhor, uma vida para a eternidade, irmão. Por que ele entende que ele precisa viver assim? Porque ele recebeu algo que é mais precioso nesse mundo. Não há algo maior do que aquilo que ele recebeu em sua vida. O que é que ele recebeu, irmãos? A salvação em Cristo Jesus. Irmão, você recebeu essa salvação em Cristo Jesus. Você, amado irmão, que nessa tarde se encontra aqui, você também recebeu algo que é mais valioso nesse mundo, você já tem na tua vida. E logo, se você já tem aquilo que é mais precioso na tua vida, nada das outras coisas lhe importa, porque o mais precioso, o mais valioso você já possui. Imagina você falar para um homem que já foi para o Everest, vamos dizer, o pico do Everest, ele escalou, subiu o pico do Everest, e você vangloriar diante dele dizendo, olha, eu subi aqui, a cantareira, meu irmão. Para um cara que diz, para um homem que subiu o Everest, o que ele vai dizer? Está de brincadeira comigo. Aí eu falei, eu subi o Everest. Aí você vai ficar o quê? Meu Deus, eu me achando porque subi a cantareira, o cara subiu o Everest. Irmão, quando você olha para isso, é incomparável, incomparável. Aquilo que Deus já deu para a tua vida, que é a salvação em Cristo Jesus, não há nada que se compare a este mundo, irmão, compreenda. Por isso que Paulo, mesmo entregando a sua vida, a ponto de morrer, ele prega o Evangelho, ele vive a palavra de Deus. E por isso, irmãos, na sequência do texto, verso 20, diz assim, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Veja, rodeando, porém, os discípulos, ele levantou-se, irmão, levantou-se. Eu creio que esse levantar fora através do poder de Deus. Levantou-se, ele foi apedrejado, dado como morto, ele conseguiu, mas conseguiu se levantar, porque o Senhor o ergueu, o Senhor o levantou. Mas veja o que é importante, irmãos, aqui. Ele entende que as adversidades, ele entende que as dificuldades não são um sinal para ele parar de realizar a obra do Senhor. Isso é importante, tá? Ele não entende assim, diz, nossa, é um sinal de Deus, eu preciso parar de pregar o Evangelho. Olha, quase morremos, nós precisamos parar de realizar a obra missionária. Nossa, passamos dificuldade, eu preciso parar de seguir a igreja do Senhor. Não, não foi isso, irmão, que ele fez. Ele não entende como um sinal de que ele precisava parar, mas ele entende que é um processo necessário para ele crescer espiritualmente e prevalecer perante o mundo tão vil. Esse é o pensamento, irmão. Você precisa entender e colocar na tua cabeça que a adversidade não é o sinal de que você precisa parar. A dificuldade que você passa no seu dia a dia não é motivo para você parar, irmão. Mas sim, é motivo para você continuar. Continuar porque você entende que o Senhor, Ele vai realizar a obra de Deus na sua vida. Isso quer dizer o quê? Dependendo da forma como você interpreta a adversidade, o sofrimento, o resultado será diferente. Falando em Everest, irmãos, o Everest. Uma pessoa que vai subir para o Everest. Você vê pessoas que se arriscam. Um tempo atrás teve uma foto que falava sobre uma escalada ao Everest, uma foto gigantesca fazendo um congestionamento gigante para subir a montanha, ao cume, vocês viram? Uma foto assim que você olha, no cume, centenas de pessoas fazendo fila para subir ao cume do Everest.
Tem aqueles homens chamados Sherpas, né? Sherpas, que eles ajudam a carregar a mala dos que estão querendo se aventurar ao cume, né? E para contratar essas pessoas e para fazer todos os serviços, é um preço caríssimo que a pessoa precisa pagar. Não é chegar lá, ó, eu vou subir Everest. Não é assim não, irmão. Por mais que você, irmão, seja novo, ou pastor, eu sou jovem, não sou velho que nem você não, eu consigo. Não, irmão, não é fácil. Até os mais experientes, eles passam por quase morte no caminho. Mas eles entendem, irmãos, que para subir ao cume do Everest, eles precisam passar por quê? Pela dificuldade. Precisam passar pelo frio. Precisam passar por momentos onde eles ficam quase com o ar rarefeito, quase sem poder respirar. Eles precisam passar por isso. Para chegar aonde? Ao cume. Nós também, irmãos, para chegarmos ao cume da nossa vida espiritual, você precisa passar por dificuldade. Por isso, quando eu jogo com minhas filhas, essa semana minhas filhas queriam jogar Kung comigo. Kung, sabe? Aquele negócio de jogar pedrinha para cima, para baixo, né? Eu não sou um pai que que faz os filhos, nossa, eu vou perder para elas. Eu sou um pai que ganha. E ganha humilhando. Eu humilho. Né? A Jess, esses dias a Jess estava lá, pai, eu estou jogando muito bem com o Guilherme. Eu falei, chega aí, vamos embora então. Né? Julgam, eu vou fazer 50 pontos, você faz 10. Ela falou, tá bom, pai. Aí começamos a jogar. Humilhei, irmãos. 50-3. Humilhei. Claro que deve ter. Vocês podem ser um pai, meu filho, nossa, eu perdi, você ganhou. Pode ser, tudo bem. Isso é só filosofia, tá bom? Não tem problema. Mas por que eu faço isso, irmãos? Para nós aprenderem que a vida não é fácil. Não é toda hora, vitória. Papai, ganhei de novo de você, vitória de novo. Eu jogo tênis de mesa aqui na igreja com minhas filhas. Eu sei que os irmãos são melhores, muitos irmãos são melhores que eu. Mas eu sou melhor que minhas filhas. Eu humilho, irmãos. Quero nem saber, vai buscar. Por quê? Para aprenderem, irmãos. Precisa aprender. Aprender que precisam sofrer muito, aprender muito mais. Né? Caso queira ganhar dinheiro, tem que aprender muito mais. Tem que fazer muito treino com a Ju ali. Ju está treinando minhas filhas. Fazer muito treino com a Ju também perde de mim. Eu vangloriando, né? Ganhando da Ju, estou vangloriando aqui. Mas é um processo, irmãos. A vida espiritual, você precisa passar por um processo. Mas muitas vezes você quer negar esse processo porque você encontra adversidade. Confesso a vocês, irmãos, quando a gente estava no retiro espiritual, a gente teve um momento de jogar tênis de mesa e um irmão da igreja, ele estava ganhando de todo mundo. O Tiago estava ganhando de todo mundo. E eu falando, nossa, eu vou ganhar desse cara, eu vou ganhar, né? Tem que ganhar. Porque ele estava assim, todo certo, né? Quem é o próximo? Nossa, estou fazendo família aqui, pessoal. Estou fazendo família, está muito fácil, né? Mas ganhei uma dele, né? Ganhei de você, né? Bem na hora que as pessoas começaram a chegar, né? Quando viu o público, começou a pressionar ele, né? Aí o velho não tem mais vergonha, ganhei uma dele, ganhei uma. Perdi umas 10, ganhei uma. Mas, irmão, é assim. Uma se torna duas se torna 5. É assim que vai, irmãos. É aos poucos. A vida espiritual é assim. Mesmo diante das adversidades, você não pode recuar, irmão amado. Paulo entendia isso. Paulo entendia que precisava prosseguir adiante. Porque ele diz, no verso 22, a palavra de hoje, diz assim, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você vai passar por tribulação, mas o que importa é que nós vamos entrar no reino de Deus. Aleluia, irmãos. Por exemplo, quando você vai ver o teste daqueles celulares tecnológicos que a Samsung tem lançado, ela dobra 2 vezes, né? Você viu aquele que dobra 2 vezes? O celular dobra 2 vezes. Ele passa por quê? Ele tem um aparelho lá que é um robô que deixa assim, toda hora, abrindo e fechando, né? Fica abrindo e fechando.
50, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, para ver o quê? A resistência daquele produto, para ver se ele é um produto que eles podem lançar e não dá prejuízo para a empresa. A mesma coisa está para a nossa espiritual. Deus está moldando, Deus está trabalhando na sua vida espiritual para que você seja resistente a toda e qualquer adversidade, a fim de você ser pronto e preparado para a obra do reino de Deus. E por isso João fala assim, em João 23, verso 10, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro puro. O Senhor sabe, o Senhor pode moldar a nossa vida como ouro puro, irmãos. As adversidades que acontecem na nossa vida é para nos moldar, é para nos transformar, é para nos fortalecer. E por isso, entenda, a adversidade que está acontecendo na tua vida não é um motivo para você parar de realizar a obra do reino de Deus. Não é motivo. Irmãos, eu confesso, eu estou muito agradecido e muito admirado pelo nosso presbítero Daniel, nessa tarde aqui. Ele perdeu a sua mãe ontem. Ele podia dizer, pastor, hoje eu não vou poder dirigir o coral, hoje eu não vou poder servir nada na igreja, hoje eu não vou poder preparar os slides do culto, hoje a gente vai ter que só, como uma família enlutada, olhar a nossa família e consolar um ao outro. Poderia muito bem, irmãos. Talvez se fosse você, talvez se fosse eu, nós teríamos feito isso. Mas quando encontrei o presbítero pela manhã, eu falei, presbítero, está tudo bem? Como é que o senhor está? Pastor, eu quero que hoje o dia não seja motivo de grande tristeza por causa do falecimento da minha mãe. Hoje é um dia de adoração, quero que todos sejam felizes em adorar ao Senhor. Irmão, como isso é possível? É devido à compreensão do chamado que ele tem em sua vida. Não estou falando essas coisas, irmão, porque eu quero bajular o presbítero. Vamos bajular o presbítero, porque bajulando ele, talvez eu... Não, irmão. Independente das perdas que nós temos em nosso caminho, a obra de Deus precisa continuar. É isso que estou querendo falar a vocês. Veja o que Paulo diz no texto de 2 Coríntios capítulo 11, verso 22 e 33. Ele mostra todas as adversidades que ele passou, todas as dificuldades que ele enfrentou para pregar o Evangelho, mas mesmo assim ele não desistiu, irmãos. Ele seguia adiante, fazendo e realizando e levando a palavra de Deus. É disso que você precisa, é disso que eu preciso, é disso que nós precisamos como povo do Senhor. E por isso ele não desiste, irmãos. Através do caminho que ele passa, através da adversidade que ele atravessa, ele cada vez mais é fortalecido no Senhor. Esses dias, eu fui a uma academia chamada Ironberg. Alguns irmãos devem conhecer a Ironberg, né? Uma academia de uns influencers famosos, né? Que são tudo marombado, né? Aí eu entrei lá, eu fui lá com a minha esposa, né? Fiquei olhando lá, e olhei o preço, falaram assim, olhei o preço e falei, ixi, aqui não vai ser não, Paula. Aqui é muito caro. Aí minha esposa olhou assim, nossa, entrei ali, já comecei a me sentir forte. Não é que ela ficou forte, ela não fez nada, nem balhou, não fez nada. Mas ela falou assim, nossa, entrei lá, parecia que meus músculos já estavam atrapalhando o automático. Sabe? Essa foi a sensação que ela teve. Tanto que até eu tive essa sensação, né? Poxa, nossa, aqui dá vontade de malhar, hein, meu? Aqui eu ficaria forte, né? Aí vi até um personal oriental, acho que é coreano lá, um personal tiozão velho coreano, e outro tiozão todo com a cara puxada de botox,
Deve ter uns 70 anos lá, os caras malhando. Falei, meu Deus, o museu aqui está malhando e eu estou parado aqui. Desculpa, gente. Tem alguém tem 70 a mais aqui? Tá. E só de estar naquele ambiente, irmãos, você já sente assim, nossa, eu quero malhar. Eu queria treinar aqui. Né? Veja a vida de Paulo, irmãos. A vida de Paulo, ele diz assim, verso 22 do texto de hoje. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Veja, Paulo estava exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé e dizendo a eles, fortalecendo as suas almas. Veja, quem deveria ser fortalecido aqui? Quem deveria ser consolado aqui? Era Paulo, irmãos. Era Paulo que precisa ser consolado nesse momento. Era Paulo que precisa receber as palavras das pessoas dizendo, meu irmão, você passou por dificuldade, mas muito obrigado, porque você foi um homem bom. Agora descansa um pouco, passou por tanta dificuldade. Mas, irmãos, é o contrário que acontece. É o contrário. Ele estava fortalecendo a alma dos discípulos, dizendo, olha, irmão, tudo isso que aconteceu não é nada diante daquilo que Deus fez e realizou sobre toda essa viagem. Imagina as pessoas ouvindo aquilo que Paulo estava dizendo, alguns devem ter ficado traumatizados. Meu Deus, acho que eu não vou mais para a missão. Meu Deus, eu não vou mais realizar a obra missionária. Olha as tantas perseguições que esse homem passou. Mas veja, Paulo, ele fortalece, mostrando o que, irmãos? Através da sua vida, através do testemunho, que aquilo que ele tem feito vale a pena e que também para eles irá valer. Claro, irmãos, traumas na nossa vida podem influenciar a ponto de nós queremos desistir, talvez. Como esses traumas são difíceis de serem tratados, né? Esses dias eu estava dentro do carro, dirigindo, e o nosso evangelista Mateus estava comigo, né, sentado do meu lado. E eu estava ali com um pouquinho de pressa e comecei a ultrapassar alguns carros. E nesse momento, quando eu olho para o lado, eu vejo o nosso irmão, né, segurando, como fala aquele PQP, chamam de PQP, segurando o PQP e de olhinho fechado assim. Mas fazendo força, sabe? Fazendo força. Eu dirigindo assim, bem em paz, falei, irmão, o que está acontecendo? Eu falei assim, nada não, pastor, nada não. Como assim nada não? Você está fechando os olhinhos aí, por quê? Não, pastor, é que eu estou com trauma. Eu falei, trauma do quê, meu irmão? É que você bateu o carro, né? Eu falei, não tem problema nenhum, mas eu estou dirigindo em paz aqui, não tem problema. Ele falou, não, pastor, mas eu passei por um trauma, estou traumatizado, não estou mais conseguindo ficar em paz dentro do seu carro. Irmãos. Aí eu falei, então vai a pé. Vai a pé, mas ele falou, lá a pé não quero, pastor. Claro, podem existir traumas na sua vida. Traumas que talvez venham a impedir a servir a obra do Senhor. Mas não deixe com que esses traumas parem você espiritualmente. Você pode superar esses traumas. Paulo não ficou traumatizado por tudo que aconteceu a ele. Já falei para você, mas ele entendia que tudo aquilo é um processo. Era um processo que ele precisava passar para anunciar a palavra de Deus, para ganhar vidas para Cristo Jesus. Irmãos, não deixe com que os traumas do teu passado, traumas que você vive no seu dia a dia, atrapalhem o teu contato para realizar a obra de Deus. E veja, ele diz, exortando-os a permanecer firmes na fé. Irmão, é maravilhoso pensar, como é que Paulo, mesmo tendo passado por todas essas dificuldades, eu poderia dizer, exortar os irmãos a viverem firmes na fé, sendo que a fé talvez traga resultados ruins, como aquele que ele passou em Listra. Mas Paulo sabe aquilo que Deus faz. Ele tem convicção, por isso que ele exorta as pessoas e diz a eles, permaneçam no caminho do Senhor. Eu fico imaginando assim, as pessoas só de olhar para Paulo, deve ter sentido, entre aspas, a sua aura espiritual, né?
olha, Paulo, esse homem maravilhoso. Só de ver e vivenciar a tua presença, a presença desse homem, as pessoas devem ter dito, nossa, como é bom viver a vontade de Deus todos os dias. Diante dessa perspectiva é o que quero dizer aos irmãos. Viva firmes a palavra do Senhor. Não deixe com que nenhum trauma, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade pare a sua vida espiritual, para que você siga adiante fazendo aquilo que agrada a Deus, para glorificar o nome do Senhor. De vez em quando acontece um momento onde eu me machuco em casa. Eu tive um corte em casa uma vez, as minhas filhas viram sangue. Papai, é sangue, é sangue. Falei, estava doendo, para falar a verdade. Falei, calma, meu povo. Falei, calma, povo. Calma, está tudo bem com o papai. Não, papai, está saindo muito sangue. Falei, calma, povo, está tudo certo, aqui não aconteceu nada, está tudo bem comigo. Não. Aí, nesse momento, as minhas filhas ficam, tá bom, papai, tá bom. Elas, acho que hoje em dia não, né? Até naquele tempo elas pensavam que eu era tipo um Superman. Nada me afeta. Né? Paulo não parece assim? Um homem que nada o afeta, irmãos. Um homem inabalável. É assim que nós precisamos ser em nossa vida espiritual. Homens inabaláveis que firmam pessoas abaladas para viverem a palavra do Senhor. Porque você precisa ser uma pessoa inabalável diante das dificuldades, irmãos, para que você possa consolar aqueles que estão abalados a viver a vida de fé. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. Irmão, talvez nesse momento você esteja passando por dificuldade. Talvez você esteja passando por adversidades que têm te balançado todos os dias. Mas olhe para a vida de Paulo. Ele, em nenhum momento, diz, olha, meu Deus, eu quero desistir. Eu fui lá para Antioquia, eu fui para Icônio, eu fui para Listra. As pessoas me perseguiram, as pessoas queriam me apedrejar, e no final me apedrejaram, eu quase morri, mas estou aqui, graças a Deus eu vivo. E nunca mais vou voltar para lá, meus irmãos. Vocês também, aprendam, não voltam para lá não, eles não merecem. Não merecem não. Mas Paulo não faz isso não, irmãos. Paulo não faz. Paulo incentiva. Paulo incentiva a dizer, vocês precisam também fazer. Vocês precisam continuar também. E por isso, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao verso 10, diz assim, tá? Eu vou ler, ouça com atenção. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso. Amém. Amém. Irmão, você não precisa lembrar nada do que aconteceu hoje aqui. Mas uma única coisa que você precisa lembrar hoje é esse texto, tá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Veja, o que isso mostra? Mesmo diante de uma fatalidade, Paulo consegue encontrar motivo para seguir em frente. É isso que o texto mostra, irmão. Mesmo diante de fatalidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de uma situação onde você possa dizer nada é possível nos libertar desse caos, Paulo encontra motivo para continuar em frente. Eu gostaria, irmãos, que nessa tarde você consiga encontrar motivo em Cristo Jesus para seguir adiante. Seguir adiante, irmãos.
encontrar motivos para que você, como membro dessa amada igreja, seguir adiante. Eu sei, tem pessoas chatas aqui também. Eu sei, tem pessoas inconvenientes, pode existir. Mas se não, encontre motivo para continuar no caminho do Senhor. É como um pai e uma mãe vivem, né, irmãos? Ele não vê motivo nenhum para viver no mundo, porque todas as coisas estão dando errado, mas ele olha para os seus filhos e diz: não, eu preciso continuar. Eu tenho meu filho, minha filha aqui. Não é o pensamento de uma mãe? É, irmã Selma, não é? Mesmo diante das coisas que acontecem na tua vida, desgraça, você chega em casa como se nada tivesse acontecido. Ela, mãe, está tudo bem? Sim, minha filha, está tudo bem, está tudo certo. Mãe, mas a senhora está meio mal. Não, está tudo bem, está tudo bem. Por quê? Temos motivo para continuar. Há motivo para continuar. Qual é o motivo? O chamado de Deus. O chamado que Deus colocou na tua vida é motivo para você continuar. Mesmo diante de toda a adversidade e toda a dificuldade, você pode romper barreiras em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, nessa tarde nós ouvimos a tua palavra, nós vimos o quanto Paulo era fiel ao teu chamado. E assim também como o teu povo, Senhor, Pai, queremos seguir adiante em nossa vida com o chamado do Senhor, Pai. Chamado a fim de viver, ó Pai, a vontade do Senhor, anunciando as tuas obras, anunciando a tua palavra e vivendo em prol do teu reino. Senhor, guarda a tua igreja que nessa tarde se encontra aqui, para que eles possam encontrar o motivo para viver em Cristo Jesus todos os dias. O motivo para continuar em Cristo Jesus todos os dias. Pois esse motivo é Cristo Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos trouxe aos braços de Deus para vivermos a tua eternidade. Que sejamos assim, ó Pai, todos os dias, em todas as frentes, em todas as dificuldades, vivendo o caminho do Senhor. É o que nós pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.